O Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, apresenta Como Você Se Aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Comigo, Selma Patovilla e convidados. Uma excelente noite para todos. Aqui novamente nós com o nosso podcast Como Você Se Aguenta? Eu, Selma Patovilla, do Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, e estamos aqui na parte deliciosa dos diálogos, aqui ouvindo histórias, ouvindo causos, ouvindo sentimentos que aparecem aqui, assim, de uma forma inesperada. Então, para que esse podcast, que é uma joia, no sentido de todos nós aqui estarmos muito felizes de podermos conversar com os nossos convidados, sempre agradecendo ao Andy, que faz toda a produção desse podcast, e aqui agradecendo a companhia constante, extremamente deliciosa dos meus dois queridos amigos, Ricardo Pesati e Rafael Garbuio. Então, para que este podcast continue a existir, gostaria que você nos seguisse na sua plataforma de podcast preferida e nos desse 5 estrelas para que esse podcast voe em céus grandes e estrelados. Muito bem, hoje nós temos uma convidada aqui e eu falei que eu queria começar logo o podcast porque eu quero saber tanta coisa dela e não vi a hora de começar. O nome dela é Ana Pellicer e ela é radialista, locutora, atriz e faz estudo de canto. E aí eu fiquei pensando que das pessoas que estão aqui fazendo esse podcast, né, o Rafael Garbuio, o Ricardo Pesati, eu, Selma Patovilla e o Andy e a Ana, nós temos uma coisa muito importante em comum. Percebi isso. Estávamos falando até disso, somos amantes da voz, daquilo que sai, que traduz o humano, né? No canto, na fala, somos amantes da voz. E a Ana, sobremaneira, que é, de novo, radialista, locutora, atriz, estuda canto. Que é uma pessoa mais amante da voz do que a Ana. Ana, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, boa noite, que honra, que alegria estar aqui com vocês, viu? Muito legal, temos muita coisa em comum, com certeza, com certeza. Eu amo tanta música que casei com uma fonoaudióloga. Porque eu amo a voz. É uma das profissões que eu mais adoro, viu? É fonoaudiólogo e fisioterapeuta, são duas profissões maravilhosas. Fenomenais. Aliás, a esposa do Cadão, que é a Estela Gomes, tem um dos Como Você Se Aguenta, acho que é o segundo, que é com ela, ela é professora de dança circular, uma pessoa sensacional. Sou suspeita para falar porque sou apaixonada pela Estelinha. Mas é isso. Que legal, que legal. Mas, Ana, quando você fala, né, sou radialista, locutora, atriz, estudo canto, você tem essa relação gigantesca com a voz. Como é que é isso? Conta. É engraçado que essa minha descoberta pela voz aconteceu muito tarde. Eu sou formada em construção civil, eu sou tecnóloga de formação e aos 35 anos, trabalhei 10 anos na área como tecnóloga em uma construtora, em várias empresas. Quando eu tinha 35 anos, eu trabalhava nessa construtora, aí teve um corte na construtora de funcionários, foi em 98, 99, por aí. E aí, mas eu fazia meu trabalho muito bem feito, mas eu não era feliz com o meu trabalho. Eu não gostava, eu fazia tudo muito bem feito, mas não tinha brilho nos olhos. E aí eu casei, engravidei, na minha segunda gestação, não, tudo começou na minha primeira gestação. Meu primeiro filho nasceu em 96. Eu voltei da licença maternidade, assim, uma ET, eu não sabia o que estava
acontecendo no mundo, porque foram 5 meses, assim, totalmente dedicados a ele. Quando eu voltei ao trabalho, eu falei assim: "Gente, onde eu tô?". Estava muito deslocada, porque na época, 96, a gente não tinha facilidade de pegar um celular, de consultar um site de notícias, né, enfim, não tinha. Para a gente se informar, ou tinha que ver TV, ler jornal ou ouvir rádio. Eu não tinha o hábito de ouvir rádio, eu lia jornal ainda em papel, assinava jornal, tal, tal, tal. E como bebê, eu não tinha isso, não consegui me informar, me manter atualizada. Foi assim 100% a maternidade. E quando eu voltei para o trabalho, eu falei: "Gente, onde eu tô? Por que a gente se isola tanto assim, né? Por causa de um filho. É bom demais, mas por que a gente se isola tanto assim? Isso não é legal". E depois, logo em seguida, eu engravidei da minha filha. A diferença de idade deles é 1 ano e 11 meses. Aí eu falei assim: "Opa", quando eu voltei de licença maternidade, falei: "Pô, agora eu não vou voltar mais no ET, agora eu vou me informar". Mas como eu vou me informar? Porque agora não era só um, eram 2, né? Eram 2. E eu falei assim: "Puxa, tem rádio, tem rádio. Dá para eu ouvir rádio, me informar pelo rádio". Só que assim, o rádio para mim, eu só tinha 2 referências o rádio. Era o Zebétio, porque meus pais ouviam quando eu era criança, cedinho, então a minha referência era muito o Zebétio e jogo de futebol, porque assim, meu pai ouvia e eu não entendia nada que o cara falava, só entendia o gol. Na hora que falava, só entendia o gol. Eu falei: "Ah, alguém fez gol", mas não conseguia entender aquilo lá. Aí eu falei assim: "Bom, tá bom". Claro, eu via rádio, FM e tal. Eu falei assim: "Mas eu não posso ouvir FM, porque é só música, eu preciso ouvir o AM". Aí eu comecei a pesquisar, rádios AM, fui pesquisando e tal, e aí eu achei na época a Rádio Bandeirantes, comecei a ouvir a Rádio Bandeirantes. Na licença aí minha filha já tinha nascido, durante a licença maternidade da minha filha, eu ouvi rádio, ouvi muito rádio, muito rádio. Voltei de licença maternidade, logo depois eu voltei para fazendo parte, que eles estavam implantando o sistema da ISO 9000 naquela época. E aí eu voltei para fazer parte do processo, e fui responsável por um procedimento. E eu gostei muito de trabalhar com a ISO 9000, gostei muito mesmo. Eu falei assim: "Puxa, uma área interessante". E uma coisa que já estava me incomodando desde o nascimento do meu primeiro filho, era assim, que eu saía às 7 da manhã da minha casa e voltava às 7 da noite, ou seja, ele ficava esse período todo na escolinha. E isso não estava me fazendo bem, eu não queria isso nem para mim, nem para ele. E eu falei assim: "E agora, como que eu vou fazer?". Eu precisava de um outro trabalho que me desse uma liberdade para atuar a minha maternidade. E com 2 filhos era mais difícil ainda, né. O que que eu vou fazer da vida? E aí, quando eu fiquei sabendo desse trabalho da ISO 9000, eu vi que havia uma possibilidade de eu ser consultora, de trabalhar nessa área de ISO 9000 e fazer o meu horário. Aí seria lindo, perfeito, maravilhoso. A teoria tudo é lindo, né, tudo maravilhoso. E logo depois deu tudo certo, conseguimos a ISO 9000, tal, e depois de um tempo houve uma demissão grande na construtora, e foi assim, um período mais feliz da minha vida. Eu falei assim: "Gente, agora é meu momento de fazer o que eu quero", e me identifiquei muito mesmo com isso na época. Eu falei assim: "Bom, é isso, eu vou fazer os cursos de qualidade e vou entrar nessa área". Beleza. Comecei a fazer o curso, fiz vários cursos de implantação, de consultoria, tal, consegui uns trabalhos, mas ainda não era o que eu queria. Foi um processo difícil. Eu falei: "Gente, não é isso que eu quero". Estava conseguindo conciliar a maternidade com o trabalho, mas ainda não era aquilo que estava me fazia o olho brilhar. Até que um dia eu estava no consultório, isso já tinham 2 anos de eu ser demitida, ser desligada da empresa, até esse dia, tinha quase 2 anos, um período de 2 anos. Eu estava no consultório da pediatra, meu filho estava com 5 e a minha filha estava com 3 para 4. 2, não, com 3, 5 e 3 anos. Isso. Aí, eles estava demorando a consulta, tal, eu falei assim, eu sempre li muito para eles, né, eu sempre carregava um livrinho junto. Eu falei: "Vem cá que a mamãe vai contar uma historinha para vocês". Aí botei um em cada lado, comecei a ler a historinha. A hora que eu levanto os olhos, tinha mais 3 criancinhas me ouvindo. Sim, "Vocês estão gostando?". Tamo tia, pode continuar, pode continuar". Aí aquilo me deu um estalo. Na época, o pai dos meus filhos estava comigo e ele tem um primo que é locutor de rádio. E é um locutor de rádio, assim, que eu tinha visto esse primo 2 vezes na vida. Aí naquele momento eu falei assim: "Você tem um primo que é locutor de rádio, né?". Ele falou assim: "Tenho". "Por quê?". Eu falei: "Como é esse negócio de falar em rádio?". Porque nesse período que eu estava de implantação, trabalhando com a ISO 9000, eu consegui um trabalho na Rádio Bandeirantes, para auxiliar o consultor
que eles estavam implantando a ISO 9000 dentro da redação da Rádio Bandeirantes. E eu comecei a vivenciar o rádio, né? A redação, eu chegava mais cedo, ficava olhando os estúdios. Eu falei, gente, que interessante esse negócio, né? Mas eu não tinha a mínima noção de nada. Aí eu fui procurar esse primo, ele falou assim, aí eu contei toda a história, falei assim, puxa, que bacana, né? Eu falei, mas como é esse negócio de falar em rádio, né? Ele falou assim, tem que fazer um curso. Eu falei, sério? Eu preciso fazer curso? Eu falei assim, pra falar em rádio tem que fazer curso? Tem que fazer um curso, tem que ter registro e tal. Eu falei, ok. Aí fui procurar as escolas que dão curso de locução. Aí eu tinha o Senac e a Rádio Oficina, optei pelo Senac na época. E para fazer o curso, na época, tinha que fazer um teste. Eu nunca tinha falado no microfone, eu não sabia nada, de verdade, nada de nada. Eu falei, mas como que é esse teste? Falaram, eu falei assim, puxa, e agora, né? Aí eu falei assim, na época tinha um cursinho preparatório para o teste. Eu falei, bom, vou fazer esse cursinho para ter pelo menos o mínimo de noção, né, do que é. E no dia do primeiro dia que eu fui fazer esse cursinho pro teste, eu chegando, parece que eu tô vendo assim, chegando no estúdio, eu vi a porta do estúdio assim, aí meu coração acelerou, meu coração começou a bater mais forte e eu senti meu olho brilhar. Eu falei, gente, acho que é isso que eu quero da minha vida. Foi nesse momento. Aí eu fiz o teste, aí fiz o cursinho, aí fiz o teste, passei, aí fiz o curso, assim, com muitas dificuldades, porque assim, a minha mentalidade era muito exatoide, né? Eu era de exatas, né? Então foi uma mudança muito grande para eu desconstruir muitas coisas, né? Eu fazia tudo muito certinho, mas não saía redondinho, né? Saía tudo quadradinho, porque eu era muito exatoide, assim, né? Então foi dessa maneira, eu estava com 35 anos quando eu fiz essa mudança. Então foi isso, eu nunca pensei em trabalhar com voz. Apesar que quando eu começo a pensar, assim, quando era criança tal, eu gosto muito de dublagem, então eu imitava as vozinhas, assim, de desenhos animados, mas nunca me imaginei trabalhando com voz, nunca mesmo. E hoje estou aqui, desde 2001, trabalhando, né? Descobri um novo mundo. Ô, Ana, então, você está falando uma coisa tão linda, mas incrível, né? Você está me trazendo o rádio. Como foi importante para você, os seus pais, né, ouvindo rádio. E você me trouxe a memória dos meus avós ouvindo rádio, quando eles ouviam Narciso Vernizzi, O o Homem do Homem do Tempo. Tempo, né? Ou então Omar Cardoso, o astrólogo. Ou a Sim. Xênia, que falava no rádio, que falou sobre sexualidade pela primeira vez, era uma mulher estranha. O Aham. rádio tem um impacto gigantesco, pelo menos para mim teve. E eu ouvi as notícias pelo rádio, acho que para todos nós aqui que temos assim, o mais novo aqui é o Rafa, mas acho que todos nós aqui temos uma relação muito importante com o rádio, né, É Ana? porque fica no inconsciente, né? Ele fica no inconsciente. É uma coisa muito maluca, né? Selma, só para você saber, ela comentou aí do Zé Béttio, Bebete, né, que foi uma grande uhum, influência. uhum. Você sabe quem era o cara que fazia toda a produção do Zé Não. Béttio? Não. Era o pai do Reginaldo Teófilo, que fez cursinho com você, um dos meus melhores amigos, o Rejão. O Regi Você tá O pai do Rejão brincando? era o cara que fazia toda a produção do Zé Béttio. Olha Seu só. Delroy Teófilo, como esse mundo Esse mundo é é uma uma aldeia, aldeia. né? É amicíssimo da Selma também, tá meio sumido. Grande abraço, É isso Rebanaldo. aí, manda beijo pro Rajão. Traz o Rajão, a gente faz aqui com o programa com ele também. Olha só que legal, tá vendo? É muito bacana, né? Pensa na Nossa figura. É muito legal. Era o pai dele senhora. que fazia o Zé Béttio. Ave E o Maria. Zebete era, assim, muito exigente, o Sim, Zebete era muito exigente. Eu cheguei um momento, eu fiz uma fase da minha trajetória, eu fiz merchan em rádio, e eu fiz merchan em várias rádios AM, e um dos comunicadores era o Zebete. Quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer um merchan com o Zebete, eu comecei a tremer, eu falei assim, não acredito que eu vou fazer, ele estava já com 82 anos na Rádio Record, ele estava ainda na ativa. Fantástico. Foi fantástico e, assim, foi muito incrível, foi, assim, uma honra mesmo. Eu falava assim: "Seu Zé, eu não aguentava o senhor", ele falou assim: "Eu sei, todo mundo fala isso, que ninguém me aguentava porque era criança", mas assim: "Não quero ouvir esse homem olha a falando". água, olha a Olha água. a água. Joga água nele, ó, Acorda, gorda, acorda. gorda, gorda. Acorda, gorda. Muito legal, muito mesmo, Muito bom. né.
Andy, você não corta nada, não. Os nossos ouvintes vão adorar. Deixa tudo aqui no ar. Não corta, não. Cada um provocou, foi a melhor coisa desse mundo. E eu achava que eu não tinha nada a ver com rádio, mas aí essa minha vivência conhecendo, eu fui resgatando coisas, sabe? Aí eu lembrava da Rádio AM, né? Da vinheta da Rádio AM, do Eli Correia, Oi, gente, né? Assim, aí comecei a lembrar muito, eu falei assim, realmente o rádio estava dentro de mim. É que ele ficou lá escondidinho em algum momento e não era a hora dele aparecer. Então eu precisei passar por todos esses processos. Foi uma fase muito difícil, que os meus filhos eram muito pequenos, eu estava construindo minha casa, comecei literalmente do zero, uma nova profissão com 35 anos, numa área que eu não tinha a mínima noção do que seria, do que era, como das dificuldades ou não. Mas sabe o que mais me chama a atenção na tua história, Ana? Que é lindo, né, essa trajetória toda, Selma, mas o momento que mais, assim, me brilha os olhos é quando você contou você lendo para os seus 2 filhos e, de repente, olha e vê mais 3 crianças assistindo. Porque aí tem uma coisa do artista, né? O que o artista faz na vida, se não buscar a atenção dos outros, né? E a hora que a gente percebe que alguém tá te olhando, é tão bonito, né? Acende alguma coisa, toca um sininho, você fala, opa, entendi, é aqui, seja cantando, seja tocando, seja fazendo humor, seja escrevendo e alguém lendo. É aquele momento que você fala, olha, o que estava dentro da minha cabeça, alguém chamou Sim. atenção, né? E você falou bastante assim de buscar assim, porque não brilhava os meus olhos, porque buscando, você encontrou o brilho dos seus olhos nos olhos das 3 criancinhas, né? Que você Exato. surpreendeu olhando para você. É bonito isso, Foi né? muito bonito. Lindíssimo, Rafa, muito bem observado. Lindo, olha que verdade. lindo. Eu tenho um amigo que costuma dizer que a gente tem 2 datas de nascimento. Tem aquela onde você nasce, de fato, né? Sai lá da barriga da mãe, né? Dá o primeiro choro. E a segunda data é quando você descobre para que veio. É um momento muito legal. Nossa, é verdade. É isso que eu pensei. Lindo Lindo mesmo. lindo. Então foi isso. Aí eu falei, bom, é isso que eu quero. Foi muito difícil eu romper muitas coisas, muitas barreiras, muita coisa que eu achava assim. Quando fui prestar cursinho na faculdade, eu sou péssima em exatas. Eu confesso para vocês que eu passei na faculdade, numa boa faculdade. Foi difícil terminar a faculdade, mas eu consegui terminar. Eu queria entrar na faculdade, na época, para fazer biologia. O que eu queria era fazer biologia. Mas eu queria entrar só na USP. Não queria, porque assim, eu não queria pagar a faculdade, eu não podia pagar a faculdade. E se eu fosse para alguma faculdade no interior, eu teria que ter um gasto mais ou menos equivalente a uma mensalidade aqui em São Paulo. Então eu falei assim, eu não quero pagar a faculdade. E eu já trabalhava como secretária numa construtora. Aí eu prestei 3 anos de biologia. Eu passava na primeira fase, segunda fase não passava. Aí no terceiro ano eu falei, não dá, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E como eu trabalhava na construtora, eu tinha acesso às plantas. Então eu era muito curiosa, eu perguntava pro engenheiro, o que é reboco? O que é emboço? Por que essa fundação é assim? O que é sapata? Eu sempre ficava procurando essas coisas. E eu descobri a FATEC. Aí no cursinho eu peguei o prospecto da FATEC e falei assim, nossa, que interessante, tem um curso noturno, gratuito, 3 anos. Vou prestar vestibular para isso, né? Via umas matérias assim que tinha alguma coisa a ver com o que eu estava fazendo como secretária. E eu falei assim, vou fazer. Passei na primeira fase. Na primeira lista tava lá meu nome. Eu falei assim, ok, vou ter que fazer agora, né? Então foi desse jeito, foi muito difícil. E no primeiro semestre da faculdade, eu levei pau em todas as matérias de exatas. Cálculo 1, Física 1, Eletricidade 1, levei pau. E eu falei assim, caramba, será que eu tô na área certa? Aí eu passei em Humanidades e Redação. Foi super bem. Aí eu falei assim, não, acho que é primeiro semestre de faculdade, é assim mesmo, né? Vou tentar mais um pouquinho. Aí foi tentando, aí foi indo, mas a gente tinha uma turma muito legal que um dava força para o outro. E eu tinha aquela coisa, né? Eu falei assim, não, eu preciso, é uma profissão que eu tenho que ganhar dinheiro, é aquela coisa, se nasceu para cá, nasce, estuda, se forma, ganha dinheiro e tal. Então, essa área vai me dar dinheiro, vai ser legal. E fiz. Realmente, me formei, consegui trabalho rápido, mesmo numa fase difícil que a gente estava. Me formei em 91, construção civil estava passando uma área bem difícil, mas eu consegui. Mas não tinha brilho, entendeu? Não tinha vontade, não era aquilo que eu queria fazer de verdade. E foi todo esse processo, foi muito importante para mim. Acho que se eu não tivesse feito isso, acho que hoje não estaria com essa disposição, com essa vontade, com esses sonhos, e enfim, acho que é esse processo. Você viu que você foi estudar algo ligado à construção, né? Uhum. Você estava se construindo, linda. Olha que coisa linda. Você trouxe a palavra construção quantas vezes?
Nossa, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Você trouxe isso de uma forma muito forte. Foi uma construção e foi bonito porque você foi passeando pelos seus ângulos. Você foi visitando tudo que você é capaz, porque quando você vai trabalhar com comunicação, o que é que sai? Sai aquilo que a gente sabe que está falando, mas sai aquilo que a gente também não sabe que está falando, mas está falando. E isso vem justamente da nossa construção interna. Você foi se construindo, né, Ana, para chegar nesse momento, ter essa coragem. E eu gosto muito dessa frase do Guimarães Rosa, para mim ela é muito impactante, né? O que a vida quer da gente é coragem. E você teve coragem. Sim, tive. Todo mundo falava assim: "Meu, você é Muita. louca, você é louca. Você tá com 2 filhos pequenos, você ralou pra caramba pra entrar na faculdade, você ralou muito pra se formar", sabe. Realmente foi todo um processo muito difícil, não foi nada fácil, foi, assim, caminhar. Eu falei assim: "Gente, mas tem um podcast bem legal que ele a primeira pergunta que eles fazem para o convidado, assim: "Quando você percebeu que você estava envelhecendo?" Eu esqueci o nome do podcast, uma hora eu vou lembrar. Lembre e fala, que a gente gosta de falar tudo aqui. Outros tempos? Isso, esse mesmo, maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu estava ouvindo, aí essa pergunta ficou assim: quando eu comecei a perceber que eu tô envelhecendo? Eu acabei de fazer 60 anos, em janeiro fiz 60 anos. Aí eu falei assim, Mesmo quando de janeiro, dia Ana? 26 de janeiro. Daqui a dia 26 de janeiro? Sim. Eu fiz 60 anos dia 26 de janeiro. Mentira! Aquariana Ah, maravilhosa! total! Aquarianas viram a mesa. E do dia 26, Gente, que então. coincidência! Eu fui na festa. Você Eu fui foi na na festa. festa? Exatamente. Ele Eu fui na estava festa. lá. Que da Aliás, como hora! poderia não estar? O Rafa não estava porque estava fora de São Paulo, ué. Ah, perdeu a Ah, festança. é Na verdade. festa. Mas comemorei junto Ah, de mas tem que longe. comemorar. Total, total, na alma. Olha Eu aí que comemorei legal. muito. Nossa, do dia 26 de janeiro. 26 de Pois janeiro, olha que coisa pois é, que linda. legal. E aí, quando eu ouvi eu fiquei pensando nessa pergunta, quando eu comecei a perceber que eu tô envelhecendo? Aí eu falei assim, aos 35 anos, porque quando eu estava nessa idade, eu falei: "Gente, eu tô ficando velha, com 35 anos", sabe, assim, "eu tô ficando velha, daqui a pouco eu vou me aposentar, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou contar?", sabe, vou ficar trabalhando nessa coisinha que eu não gosto, pra sobreviver, porque a gente trabalha eu estava trabalhando pra sobreviver, pra pagar conta, não tinha prazer, né. Fazia tudo muito bonitinho, era, né, mas assim, não tinha aquele sentimento que eu sinto hoje, não tem, isso não tinha nunca. Então assim, eu comecei a me sentir velha aos 35 anos, é muito maluco isso, né. Mas foi esse sentimento que te trouxe urgência, né, Ana? É. E aí é interessante também, porque assim, eu tive que correr muito mais rápido, fazer as coisas com muito mais força, com muito mais dedicação, porque assim, eu estava num mercado que eu não sabia onde estava e com pessoas, com a minha idade, com muito mais tempo já de carreira, de estrada, né, então estava entrando como uma estagiária de 18 anos, né, no mercado, mas já com 35. Então foi todo um processo. E uma coisa que também me deu um start, assim, eu estava falando com um locutor que ele é um narrador de primeiríssima, o Dimas Aguiar, ele falou assim para mim: "Olha, eu demorei 15 anos para fazer uma boa narração". Eu olhei assim para ele e falei assim: "Caramba, 15 anos? Eu tô com 35, mais 15, não, eu tenho que acelerar meu processo", sabe, assim. Então eu me dediquei mais ainda, né. Foi difícil, não foi fácil, mas, foi desafiador e foi motivador, e porque chegou um tempo que eu falei assim: "Meu, eu tenho que me dedicar muito", porque eu já não tinha mais grana, eu já não tinha mais como sair daquilo, eu gostava, foi muito difícil. Eu falei: Que eu faço agora?", principalmente quando o meu filho, ele saiu da escolinha onde ele estudava e tinha que ir para uma escola pública, uma escola para o ensino fundamental. E eu não queria colocá-los na escola pública. Eu falei assim: "Gente, eles têm muito potencial". Tinha uma escola que eu queria colocá-los e não tinha dinheiro. Eu falei: "E agora?", porque eu estava trabalhando na primeira rádio que eu trabalhei, foi uma rádio interna no Ceasa, trabalhava a primeira rádio que eu trabalhei, e O eu não tinha Felipe, como pagar. com o Felipe. Felipe, Sim, meu amigo. exato. Gente do céu. Não, para, eu tô começando a ficar muito impressionada Muitas hoje. coincidências, é. Grande Felipão, um abraço. Gente, nossa, eu nunca mais tive contato com ele. Minha amiga disse que esse mundo não é pequeno, ele é apertado, né, se menos Ele é espera, você tá apertado. esbarrando em alguém, assim, e é verdade. Ana, apertado num grande abraço, né? É muito Olha legal isso. isso, é muito legal, muito legal.
E aí eu ganhava muito pouco, eu tinha que pagar a escola, eu falei: "O que que eu faço?". Eu comecei a ficar eu falei assim: "Eu vou ter que pegar tudo isso, pegar um balde, jogar fora e voltar para minha área, porque não é". Aí eu falei assim: "Não, tem que ter uma saída, tem que ter uma saída". Aí eu fui que eu falei assim: "Ah, vou pedir bolsa de estudo na escola". Aí peguei e fui lá, era uma escola de freira, aí a assistente social era uma irmã, contei toda a minha história, sabe, toda a minha história de verdade, assim. E a irmã falou assim: "Nossa, mas é a sua missão". Eu falei assim: "Eu acho que é a minha missão mesmo". Aí eu consegui bolsa de estudo para ele e continuei ralando, sabe, continuei ralando e foi assim, foi bem difícil. Não foi nada fácil, mas É que com 35 anos começa um novo ofício e tem-se a impressão que é sempre errônea de que vai começar do zero, né? E na verdade não é, porque e os 35 anos de vida, né? E toda a experiência de vida. Então você não sai você não vira uma estagiária de 18 anos, né? é, Pelo contrário, você já era uma mulher de 35 anos que pôs tudo isso a serviço de um novo ofício, portanto já começa lá em cima e aí consegue os resultados, né? em parte de experiência, ok, eu concordo, mas na prática, não, porque eu tô começando realmente do zero, entendeu? É diferente você entrar numa rádio com locutores que já têm muita experiência, muita bagagem, e eu realmente estava começando mesmo. A Uhum. insegurança, porque não é só falar, você tem que mexer nos equipamentos, são várias questões envolvidas. Então, assim, a dedicação foi muito maior, muito maior. Teve que ser, né? Sim, sim, para acompanhar. Mas, Ana, eu concordo com o Rafa numa coisa, assim, que você está trazendo. Essa dedicação muito maior, ela requer uma estratégia muito grande para poder dar certo mais rápido. E isso você consegue com a maturidade. Por isso que eu entendo o Ah, que ele quis sim. dizer. É isso aí. Sim. A coisa é outra. Você sai de um outro É um patamar. Você diferencial, sai né. de um outro patamar, É. Ana. Tem mais ferramentas, Sim, né, sim, talvez para Muito. sim. conseguir dar esse gás que você É. precisou, né, para chegar onde chegou rapidinho, entendeu? Exatamente. Eu acho que a gente, no trato com as pessoas, né, a gente com 35 anos, a gente já vivenciou muitas coisas, coisa que com 18 não vivenciou, né, então, Uhum. tem esse lado que ajuda muito a nossa postura, né, no mercado, né, a parte técnica, ok, né, mas esse é o diferencial. E uma coisa que assim, que eu achei que é muito válido, sabe, que todo mundo pergunta: "Ah, quem faz?". Seja verdadeiro, gente, seja verdadeiro, fala a verdade, de verdade. "Ó, eu não sei, cara, mas eu tenho vontade, me dá um espaço, me dá uma oportunidade". E foi tudo assim, porque assim, seja verdadeiro, não adianta ficar falando coisas. Aí dentro do ambiente de rádio, você voltou a perguntar: "O que que é reboco?" Ah. E foi descobrindo tudo de novo, né, é assim que Aí eram funciona. outras coisas, né, o que que é isso? O que que é, pra que serve esse botão, não sei o quê, foi outro processo. E é bacana, eu gosto de aprender, né, para mim é sempre legal aprender coisas novas, E, né. Ana, teve mais uma coisa que me veio agora, né, você vê, a idade, a maturidade te permitiu a integridade. Essa história de ser inteira, né, de ser verdadeira, porque, a gente vai assumindo, a gente vai tomando posse da possibilidade de ser íntegro, inteiro, na medida que a gente envelhece, a gente percebe que a gente não precisa ser um personagem só para agradar, a gente precisa ser coerente com a gente. Isso tem muito a ver com a idade também, né? Uhum, isso, e reflete em tudo que a gente Tudo. faz, sendo genuíno, sendo verdadeiro, em tudo. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de encontrar pessoas que me deram essas oportunidades e fui devagarzinho, sabe assim, foi passinho de formiguinha mesmo. Comecei lá no Ceasa, aí depois fui para uma rádio interna do shopping, uma rádio do shopping que tinha na época, do West Plaza, aí depois vai indo devagarzinho, conhecendo uma pessoa, outra. Aí minha primeira rádio, no FM foi numa rádio gospel, e aí foi me soltando, foi indo, aí depois fui para uma rádio mais popular lá embaixo no Ibope, aí estava uma crise grande nessa rádio, aí foi onde que eu fui fazer merchan em rádio, aí eu fiz merchan com os maiores comunicadores que tem em São Paulo. Eu fiz merchan com Eli Correia, com o Paulo Barbosa, com o Rony Magrini, com o Gil Gomes. Então foi uma escola muito grande nesse período. Foi muito legal, foi muito legal. Foi muito difícil também, mas foi muito importante para minha vida. E nesse período, Ana, explica para quem não é do rádio o que que é esse merchan. o que que é merchan? É você fazer propaganda de produtos. Eu fiz propaganda de Gicum Biloba, de creme São Luís,
Então, assim, você vai para um rádio, né, para uma mídia, no caso era o rádio, e eu ia lá falar sobre um produto. Então eu ia vender, um creme, o creme Risotex para o rosto. Então eu interagia com o comunicador do horário do momento. Então eu falava pro Eli Corrêa, por exemplo, que vendia o Risotex para as ouvintes dele. Então eu falava assim: "Ah, Gil Gomes", por exemplo, Gil Gomes, também falei pro Gil Gomes: "Ah, Gil Gomes está aqui hoje para falar de um creme maravilhoso, Risotex, que você usa, pá-pá-pá, pá-pá-pá", e ele interage com a gente. E aí no final dessa interação, dessa venda, aí a gente fala o telefone da empresa e as pessoas, os ouvintes, ligam para a empresa e compram um produto. Esse é o merchan em rádio. Na época a gente fazia muito disso. Eu fiz quase 2 anos, assim, e foi uma aprendizagem muito grande, foi um período bem legal. E depois disso, aí eu tive convite, na época, eu trabalhava na Rádio Imprensa, fazia um programa de sábado à noite lá na Rádio Imprensa de forró, e nesse período eu recebi o convite para trabalhar na Nova Brasil como folguista. Aí foi a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu trabalhava aos finais de semana e cobria as férias das locutoras. Eram 2 locutoras. Então, assim, durante a semana eu ficava com os meus filhos e trabalhava de final de semana. Então, assim, eu acompanhei todo o crescimento dos meus filhos. Então, aquilo que eu queria lá no comecinho, de estar junto com eles, de vivenciar a maternidade, eu consegui. Muito difícil, muito duro, sim, porque assim, eu fiquei 10 anos sem final de semana, trabalhava todo final de semana. Não tive vida social, assim, foi zero nesse período. Só que foi muito bom, porque assim, eu consegui acompanhar todo o processo deles. Nunca faltei nenhuma reunião de escola, eu nunca deleguei, assim, consulta no pediatra, sabe? Aquelas coisas que para mim eram importantes, né? Então eu consegui aquilo que eu queria lá no comecinho, eu consegui vivenciar. Então para mim foi muito importante mesmo. E foi bem legal. Mas aí chegou uma hora que a coisa inverte, né? Aí eles começaram a estudar, a trabalhar e a gente não se via mais, porque assim, eles ficavam durante a semana, não ficavam mais em casa. E eu não ficava no final de semana. Então a gente não estava se cruzando praticamente mais. Eu falei: "Ops, agora tem que mudar isso aí". Agora tem que Aí mudar. tem que mudar de novo. Aí, felizmente, aí eu consegui um horário fixo, né, e aí a gente ainda continua trabalhando nos finais de semana, mas muito mais tranquilo, né, agora tá mais fácil. Mas foi todo esse processo. Você falou muito Difícil, mas muito Você bom. falou muito desse seu lado mãe, né, você é uma mulher Aham. que assim, olha para isso com muita integridade, né, usando essa palavra, com muita verdade. E você falou que a gente te perguntou, né, lá naquelas perguntas que a gente mandou, existe uma pessoa ou experiência que influenciou muito quem você é hoje? E você respondeu: "Minha mãe". Sim, porque eu tô fazendo tudo que ela não conseguiu fazer. Eu sentia que ela queria trabalhar, eu sentia que ela queria estudar, eu queria que ela tivesse mais liberdade, então eu via aquilo nela, falei: "Opa, eu não quero ser igual a ela nesse ponto". Porque assim, a gente como pai, como mãe, a gente tem muitos acertos e a gente tem muitos erros também. Então eu falo para os meus filhos: "Ó, o que vocês acham legal em mim, guardem. O que vocês acham que não é legal, joga fora, deleta", né, porque a gente erra, né. Então assim, eu via o lado positivo dela, ótimo, claro, isso, né, é inerente, mas eu via também o lado que ela não era feliz. E eu não queria fazer aquilo que ela não queria, vivenciar aquilo que ela não conseguiu viver. Então esse ponto que eu acho que ela me influenciou mais, assim, não passar por aquelas coisas que ela passou, porque ela não tinha como não. Ela tinha que vivenciar aquilo, ela não tinha opções, mas eu tinha, eu enxerguei nela o que ela não gostava, o que deixava ela infeliz. Então eu procurei superar isso, entendeu? Não guardei pra mim: "Ah, porque minha mãe não foi feliz aqui, eu também não vou ser infeliz também". Não, foi ao contrário, né. Essa coisa que não tá legal pra ela, não vou fazer isso que ela fez, sabe. Acho que é isso que em várias coisas da minha vida, em várias áreas da minha vida, eu fiz exatamente o contrário que ela fez, pra não ser infeliz, talvez, né. Por isso que você falou que ela te influenciou Não muito. porque ela quis,
mas por um outro lado, sabe? Que a gente começou falando sobre a paixão pela voz, né? Que muito bem traduz você e todos nós aqui. Mas tem algo que vai para além disso, né? Você é uma contadora de história, né, Ana? Aqui você tá provando isso Uma pra gente, né? Você tá contando delícia. a tua história de um jeito lindo, com começo, meio e fim, a gente quer continuar ouvindo a sua história. E até essa questão, você tá recontando a história da sua mãe, talvez, né? Você tá refazendo através do seu olhar, né? Eu acho que sim. Talvez o que ela quis fazer, mas não pôde. Na época não tinha como ela fazer tudo isso, né. Veio do interior, casada muito jovem, teve 5 filhos sozinha, enfim, foi muito difícil para ela. Mas eu sentia que ela queria, sabe, ter outra vida. Ela foi a primeira feminista que eu conheci na minha vida, e ela nem acho que morreu nem sabendo que ela era feminista, porque ela contava uma história que ela falou assim, eles moravam no interior, né, de São Paulo, e meu avô trabalhava na roça. E quando ele chegava em casa, a minha avó, ele sentava e minha avó tirava as botas dele e lavava os pés dele. Era uma das funções da minha avó. E a minha mãe falava assim que ela era pequena, ela falava assim: "Mas por que minha mãe tá lavando o pé dele? Por que ele não lava?", sabe, olha, no meio da roça, no meio lá do sertão, né, do interior, ela questionava isso. Assim: "Por quê? Se ele tá bem, minha mãe trabalhou o dia inteiro, por que ela tem que lavar o pé dele?", entendeu? Então é assim, essas coisas foram ficando em mim, assim, sabe. E talvez ela nunca nem tinha percebido esse lado dela, mas que eu captei de certa forma, De assim. certa forma, Total Um forma, né? pouco. É. A pergunta tá reverberando até agora em você aí, A né? gente Por que começa que a ela ter tem que outra lavar o visão, pé né. dele? Se ele tem exato. 2 mãos que nem ela, né? É. Não é? E outra coisa também, ela falava assim, ela toda vez ela descascava a laranja pra ele, mas por quê? Por quê? Ele não estava com a mão machucada? Ele não estava com o braço machucado? Por que ela tem que descascar a laranja pra ele, entendeu? Então, assim, é o lance do patriarcado, um monte de coisa envolvida aí nisso, né. E talvez E de uma certa inocência do olhar dela, né? Que é mais bonito ainda, né? exatamente, ela Tem questionava uma já. inocência infantil lindo aí, né? E uma inquietação, mas Sim, tem a inocência. Por quê? Se ele também tem 2 mãos que nem ela, por que que ele não exato. consegue? Por quê? É lindo, isso que emociona a gente, eu acho, né? Não é, porque é homem, né, se fosse mulher ia ser diferente, só porque ele é homem ela tem que fazer isso, sabe, essas coisas assim? Foi bem interessante, eu acho que é por causa disso mesmo, eu acho que é tentar, não fazer as coisas que ela queria quer dizer, fazer coisas que ela queria ter feito, né. Ela queria muito ter estudado, e ela não conseguiu estudar. Ela queria muito fazer direito, tal, e ela não conseguiu. Então eu sou dos 5 filhos, eu fui a primeira a me formar, fazer o curso superior. E para ela foi muito importante e tal, então essas coisas assim. É, a gente busca caminhos que a gente não sabe bem por que buscou, mas aí depois, ouvindo uma história dessas, a gente vai percebendo que em muitos aspectos a gente foi preenchendo lacunas, né. Me vem na cabeça um caminho que tem água e pedras, e a gente vai pisando onde não tem água, né. Você foi pisando onde não tinha água, quer dizer, você foi escolhendo um caminho para poder, de alguma maneira, ter uma vida diferente da sua mãe, que por sua vez já foi buscar uma vida diferente da sua avó. Aí tem um diálogo lindíssimo entre as gerações, né, Ana? É, você vê que houve assim uma evolução, graças a Deus, É né. um diálogo, né, mas é um diálogo, não deixa de ser É, um é. diálogo e olha que bonito, né, o porquê do rádio. É um diálogo que ficou, que não foi contado, não foi uma história que não foi uma propaganda, não foi uma proclamação, nada disso. Foram histórias contadas, né, da sua mãe em relação à sua avó, você está contando agora a história da sua mãe. Isso, é. E foi um processo meu de muita observação, sabe. Eu acho que eu sou muito observadora, e eu observava o cotidiano, o dia a dia, né, eu fui uma criança muito observadora, eu não fui uma criança tagarela, eu acho que eu mais observei do que falei. Olha as contradições, olha o tanto tempo que eu estou falando aqui, né, agora. Agora eu falo demais, mas eu acho que fui uma criança mais observadora Não fala e demais não, É, pode tá uma continuar falando que a gente tá delícia. gostando. Não precisa ficar com demais não, tá na é medida muito boa. tagarela.
E eu fui uma criança, acho que mais observadora, e eu fui captando isso e aos poucos eu fui colocando em prática, né. Até acho que até mesmo de forma bem inconsciente mesmo, sabe. Acho que fui questionando algumas coisas e, enfim, fui vivendo. Acho que foi um processo bem interessante. Mas a Selma Uhum. toca no ponto do rádio, né, umas 2 vezes já, né, Selma? Você fala do rádio e até nisso que a Ana acabou de falar, tem uma porque o rádio, eu adoro o rádio Aham. também, mas o rádio, ao contrário da televisão e ao contrário do jornal, é o mecanismo de propagação de informação, de música, de entretenimento que você mais ouve fazendo outras coisas, né, então tem a ver dessa coisa, a vida tá acontecendo e o rádio tá ali, né. Exato. Tem uma coisa de desfocada, eu acho, que faz muito sentido essa criança que estava só ouvindo, estava só se alimentando, que é o que você acabou de dizer, né, depois é que começou a construir as suas próprias histórias, mas tem o rádio faz muito sentido nesse ambiente, né, que está acontecendo É ali, ó. verdade. Você não está dando bola para ele. É. Pegando carona aí com o que o Rafa está falando, no que o Rafa está falando, Ana, essa coisa indireta, o que eu acho que o rádio tem, que nenhuma outra mídia, e juntando com a história de você ter lido historinha para as crianças, o rádio não apresenta imagens. As imagens são por nossa conta. Na Uhum. cabeça do ouvinte. Isso é Imaginação, né. riquíssimo, isso É. estimula, eu nunca me esqueço disso, a minha avó ouvindo o Omar Cardoso, então, e ele contando dos signos, Uhum. né, e hoje pensando, né, que eu e a Ana somos de Aquário do dia 26 de janeiro, e isso obviamente não é por acaso, né. Não. Não. Então, e quer dizer, isso estimula muito a gente construir um mundo interno, né, um mundo que é nosso, ninguém dando ordens de sugestões de como construir, não, isso, se constrói porque não tem imagens, né. Exato, a gente usa muita imaginação ouvindo rádio, Muito. muita imaginação, muito, muito. E é legal isso, porque hoje em dia a gente tem muita imagem, tá tudo muito dado pra gente. A gente não questiona mais as coisas, sabe, a gente não consegue imaginar muito, porque tá tudo lá muito fácil, tá tudo muito simples, muito fácil. E você não para pra pensar, você não para pra imaginar, você não para pra criar coisas, né, porque quando a gente tá ouvindo sem ver, a gente cria, tem o poder da criação, a gente desenvolve a criatividade também. Então eu acho que isso que é uma das magias do rádio, é isso, sabe, instigar a imaginação, né. E tem uma coisa da contingência, né, do negócio, por exemplo, você vai ouvir música, você vai lá, pega antigamente, né, nós pegávamos o álbum e punha, ou hoje em dia vai lá e põe o que você quer ouvir no Spotify, que seja. No rádio a gente não sabe exatamente o que vem depois, né, também tem uma coisa de você trabalha na Nova Brasil FM, que foi a rádio que eu mais ouvi na minha vida, porque, assim, era coisa deliciosa, não Eu a também. gente não sabe qual é a próxima música, né, e aí você fica esperando, né, isso é Exato. tão É, isso nos conecta de uma outra é. forma, né, que também suscita essa imaginação, eu Tem concordo uma com isso. coisa que chega perto do rádio: O quê? podcast. Isso, é verdade, o que nós Sim, o estamos fazendo podcast é aqui filho. É filho do é filho do rádio. rádio. É isso, é filho do rádio, porque sabe por que que é filho do rádio? Porque quantas vezes a gente ouviu entrevistas no rádio? Isso, é. Muito, muito, muito. Então é uma extensão do rádio, né, é uma extensão do rádio. E desenvolve muito, muito mesmo a imaginação. E é aquela coisa, você pode fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e você tá ouvindo o seu podcast. Então tá tudo muito lindo, né. No Agora o lance do rádio ao vivo é muito legal, porque justamente é isso, né. O que que vai vir agora? E assim, eu não sei vocês, mas assim, eu já ouvi a mesma música, por exemplo, Amor de Índio, é uma música que eu Uhum. ouço desde a minha adolescência e Beto tal. Guedes. Mas outro dia, há pouco tempo atrás, eu estava na rádio, comecei a ouvir a música, eu falei assim: "Nossa, ela tá me passando uma outra mensagem hoje. Nossa, ela tá falando isso, eu nunca tinha percebido nesse verso", sabe. Então, dependendo do momento que você tá vivendo, onde você tá, a música ela entra de uma outra forma. Ou a mesma música que você ouve no original, tem uma outra regravação, uma outra interpretação, você também: "Nossa, essa música estava falando disso, eu não tinha percebido". E o rádio traz isso, Eu né. conheço os caras que mexem bem com essas histórias aí, que se mete, tá sempre analisando música Não por aí. é? Pois é, uns 2 caras que têm um podcast É lindíssimo, não sei se mesmo? você conhece, que é o Acorde, música e psicanálise. O Cadão
E o Rafa? Gente, que máximo! Não Nossa vida é É fazer conhecia. isso. irmãozinho deste aqui. Que da É, hora. irmãozinho deste aqui. Aliás, é o irmão mais velho, porque Irmão esse mais aqui velho. se inspirou Esse é o naquele. caçula. Esse é o caçula da Então, turma. então vocês sabem, é bem isso, eu acho incrível, eu acho isso fantástico mesmo, né? Bem legal, bem legal. E Ana, fala um pouco dessa história de atriz também, né? Tem atriz, cantora, além de locutora, né? Fala aí um pouquinho também. Então, pois é. Aí, como que entrou o teatro na minha vida? Eu sempre quis fazer, logo no começo eu falei, né, sobre a dublagem. Eu me interesso muito por dublagem, eu gosto muito de dublagem. Só que assim, para você ser dubladora, você tem que ter o registro de atriz, você tem que fazer o curso de teatro para fazer dublagem. E logo quando eu entrei no curso de locução, eu descobri isso. Aí eu fui procurar curso, mas eu não tinha condição financeira, não tinha tempo. Eu falei, não, não é o momento agora de eu fazer teatro, eu pensando na dublagem. Aí, quando eu estava com 50 anos, eu fui fazer um curso de voz original, que é diferente de dublagem. Não sei se vocês conhecem voz original. Voz original é a primeira voz, por exemplo, de uma animação, a primeira voz é chamada voz original. Por exemplo, vamos pegar um desenho brasileiro. Vamos pegar um filme da Disney, por exemplo, vai. Toy Story, que tá agora, voltou com o 5 agora, Toy Story 5. Então, a primeira gravação que é feita lá no original é a voz original, lá nos Estados Unidos. Acho que é nos Estados Unidos deve ter sido, não sei se foi lá, deve ter sido. Aí depois, quando vai para os outros países, é dublagem. Então, eu fui fazer um curso de voz original, que é o primeiro de tudo, é a primeira voz de uma animação que é feito. Eu gostei muito desse curso. Aí, eu conversando com a professora, eu falei assim, mas e aí, como que é a face? Você tem que ter curso de atriz, né? Você tem que ter o DRT de atriz. Eu falei assim, é mesmo? É mesmo. Aí eu cheguei em casa, eu falei assim, gente, eu vou fazer um curso de teatro. Cheguei em casa falando, eu estava com 50 anos. Mas por quê? Eu falei assim, porque eu quero fazer dublagem, eu quero fazer voz original e eu preciso fazer o curso de teatro. Aí eu fui, aí as crianças já estavam grandes, né? Já estavam já no médio e tudo mais, estavam entrando na faculdade. E eu falei assim, agora é minha vez de fazer o curso de teatro. Aí eu fui fazer o curso de teatro. Começando o curso, no decorrer do curso, a dublagem ficou em último plano. Eu amei estar no palco, assim. Eu descobri muitas outras coisas. Eu descobri muita coisa, muita coisa. E eu falei assim, é isso que eu quero também. Então eu tô conciliando, né, o teatro, faço parte de um grupo, agora esse primeiro semestre a gente deu uma pausa, mas assim, devagarinho estamos indo nesse período todo. E o canto entrou agora também assim, esse ano entrou mais diretamente. Na época da faculdade, eu fiz parte do canto coral da faculdade. Olha só, que a coisa já estava vindo lá, desde a época, né? Eu fiz parte do canto coral da faculdade, aí acabou a faculdade, tal, parei de fazer, nunca mais cantei. Como ouvinte da Rádio Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes no aniversário de São Paulo, eu não me recordo do ano, que eu sou péssima, foi antes de 2001, deve ser ano 2000 por aí. A Rádio Bandeirantes, ela selecionou um grupo de ouvintes para fazer montar um coral para fazer uma homenagem à cidade de São Paulo. E eu botei meu nome lá, me inscrevi e fui selecionada. Então, fiz parte desse grupo de coral que a Rádio Bandeirantes fez, de ouvintes, um grupo de coral de ouvintes para homenagear São Paulo. Foi muito legal, foi uma experiência boa. E aí parou, depois nunca mais tive mais contato. E aí na rádio, em 2022, eu estava entrevistando a Bruna Caram. A Bruna Caram, maravilhosa. Aí, no intervalo da entrevista, ela falou assim para mim: Ana, você canta? Eu falei assim, Bruna, cantei só na faculdade, fiz canto coral, mas não canto. Você tem uma voz muito boa para cantar. Eu falei assim. Ok, e aquilo ficou. E a Bruna, ela tem uma escola de canto junto com o fono, tem fono também, chama Cor e Voz. Ela foi na corte. Cor e Voz chama, você conhece? Então. Já entrevistamos a Bruna também na Cor, nossa amiga. então. Mais uma coincidência para essa gravação. A Bruna é É maravilhosa. mais uma, sem comentários. Falamos da música dela, chama Tua Falta, que ela fez pro avô dela. Coisa mais linda do mundo. Música linda. Beijo, Bruna. Ai, é linda, linda. Ai, ela é uma excelente compositora também. Beijo, Bruna, né? Enfim, aí, beijo, Bruna, beijo, maravilhosa.
Hoje Muito nós bom. estamos mandando beijos para Muita muitas pessoas, vocês gente, não repararam? é? Ai, é tão bom, né, a gente mandar beijo para pessoas queridas, né, bom demais, bom demais. Maravilhoso. Aí eu peguei e ficou aquilo ficou na minha cabeça. Aí depois, na rádio, depois desse período, eu fui fazer um outro horário, fui fazer parte do jornalismo da Nova Brasil, e eu estava entrando às 5 horas da manhã. E para estar às 5 horas da manhã na rádio, eu tinha que levantar às 3. Fiz essa vida maluca durante 1 ano. E essa vida maluca balançou com todo o meu organismo. Não dormia direito, comecei a engordar, enfim, esse horário, levantar às 3 horas da manhã, não foi bom para mim. E mudou, afetou até a minha voz, por incrível que pareça. Mudou minha articulação, não estava legal. Aí chegou uma hora e falei assim, gente, eu tô precisando fazer fono. Aí eu lembrei da Bruna na época. Eu falei assim, eu vou fazer fono agora, vou procurar a Bruna. Aí a Bruna falou assim, faz com a Ana Terra, que é a sócia dela. Eu falei, beleza. Aí fui, comecei a fazer. Aí mudou o meu horário, felizmente, não precisei mais entrar às 5 da manhã. Eu voltei pro horário normal, né, dos seres normais, né, de trabalhar. Aí eu peguei, fui começar a fazer fono, fiz fono e em 6 meses arrumei o meu probleminha que eu tinha, que não era nada grave, graças a Deus. E aí a Ana falou assim, vamos cantar? Eu falei, oi? Vamos cantar? Eu falei assim, vamos. Aí eu comecei a fazer aula, a fono voltada para o canto. Isso tem 1 ano e meio, um pouquinho. 1 ano, vai fazer 1 ano e meio agora. E então tô nesse processo também de descoberta, sabe, assim, e tá sendo muito legal para mim, tá sendo muito legal. Tô muito feliz, me redescobrindo em outra área também, né. E Ana, uma pergunta, quando você canta, o que vem, vem, né? Quero dizer, você não segura o que vem. Eu acho que cantar é desafiador por isso, né? Mas assim, eu sou muito nerd, sabe. Eu sou muito nerd, assim. Então eu quero fazer as coisas muito certinhas. Então, eu começando, sabe, assim, do comecinho dos exercícios, aí depois, sabe, passando eu não gosto de passar por etapas, porque eu acho que se você passa por etapas, fica uma lacuna lá, que aquela lacuninha que ficou lá, vai te pegar lá na frente, quando você você acha que você tá bem, puta, ficou aquele buraco ali que eu não devia ter passado, sabe. A minha vida foi sempre dando de passinho, de passinho, de passinho em passinho, então eu gosto, Pequenininhos, né? mas passos firmes, pequenininhos, mas firmes. Então eu tô nesse processo. Agora que eu tô me soltando mais, e eu gosto de música brasileira, né, eu cresci ouvindo música brasileira, eu trabalho com música brasileira, então algumas músicas me tocam mais, mas eu não sei ainda te falar, Selma, assim, como cantora mesmo, sabe, eu acho que eu tô num processo ainda de muito me conhecendo, e tal. E depois que eu comecei, eu também tô fazendo parte de uma ONG, um trabalho voluntário de canto coral também, que leva esse canto coral para casas de 60 a mais, de pessoas 60 a mais. Então a gente se reúne, a gente ensaia toda semana e alguns dias do mês a gente vai nas casas cantar para os idosos. Então também está sendo uma coisa muito boa para mim também. Então as coisas estão vindo, assim, devagarinho, as coisas estão o universo vai trazendo, né, vai trazendo as pessoas, as situações, e assim, tudo de boa, assim, sem pressa, né, sem pressa. Isso é tão bom, né, É. a gente poder sentir o gosto do que está fazendo, né, Ana? Sentir o processo, né, que eu acho que tudo é um processo, né. Hoje em dia as Isso. pessoas querem acelerar muito, "Não, não, eu posso fazer isso, não, não, não", calma, sabe, assim. Claro, às vezes a gente quer ir muito rápido, mas será que é bom ir tão rápido assim? Acho que tudo tem que respeitar o processo mesmo, né. Viver o processo, acho que é legal, né. E precisa ter coragem para poder viver o processo e sentir o gosto do processo e não viver pela metade, né, Ana? Isso também tem muito a ver com a gente É. ir envelhecendo e percebendo a profundidade disso, a beleza do processo, né? Porque eu confesso para você, porque é difícil, porque tem que ter coragem É, mesmo, coragem. porque são muitas coisas envolvidas, né, muita coisa envolvida. No seu trabalho, por exemplo, essa mudança de profissão é uma coisa que você tem que pensar muito, porque envolve dinheiro, a gente precisa do dinheiro para viver. Então eu tive que abrir mão de muitas coisas materiais, entendeu? Muitas coisas materiais. Mas se eu não tivesse feito isso, eu acho que hoje eu não estaria assim, sabe, com certeza não estaria nessa plenitude, assim, né, talvez, tá chegando nela, né. Ana, é muito interessante porque eu acho que além da voz,
tem mais uma coisa, pelo menos nós 4 aqui, que nos une, que é a história de mudar de vida, né, mudar de Não, show. carreira. Vocês também? Vocês também? Completamente, né, quer dizer, completamente. É muito interessante que o que você está falando aqui reverbera em mim muito, e tenho certeza que nos 2 rapazes também, porque é exatamente isso, né. É, porque E assim no nosso caminho foi a psicanálise. Eu sou historiadora de formação, eu dei aula de história há 29 anos. E já desde os 40 eu estou em sala de aula de psicanálise e em consultório de psicanálise. Então já são 20 anos, mudança completa de aham, carreira. O aham. Cadão a mesma coisa e o Rafa a mesma coisa, Sou né? amigo do Felipe, na época que eu era gerente de multinacional do setor de transportes. Caramba! Hoje, Olha só. psicanalista, músico e consultor. Outra E vida. feliz, E e feliz, feliz, e né? feliz, e Feliz, feliz. E pronto, é acima disso, isso. né? E antes disso, foi mercado financeiro. A gente vai fazendo assim: tem o que a vida pede, tem o que a vida pede e a gente aceita, né? Então, muitas vezes a vida nos pede algumas coisas e você pode aceitar temporariamente, ou pode recusar, ou pode adaptar. E muitas vezes você escolhe mesmo. Fala, bom, agora com um pouco mais, é claro, né? Eu não teria a possibilidade que eu tive de escolher minha carreira quando eu tinha lá meus 18 anos e tinha que pagar minha faculdade. Ou eu fazia aquilo que eu estava fazendo, ou eu não teria É, dinheiro exato. para bancar meus estudos, né? Então eu fiz o que Uhum, dava. Aí depois você faz o que dá dinheiro. Depois você faz o que dá dinheiro e uhum. você gosta um pouco mais. Depois você já tem dinheiro, você fala, sabe, um negócio, vou fazer o que eu gosto. E pronto. E a vida vai ficando gostosa, né? Você poder fazer o que você gosta e ainda ser remunerado por isso. É muito bom isso, né? É a coragem, É, na né? minha parte eu não tinha dinheiro não, viu? Não tinha dinheiro não, foi assim, ó, foi na loucura mesmo, não tinha nada, né, mas assim, foi na raça mesmo, acreditando, sabe, fui acreditando mesmo, né. Coragem é a palavra, né, para qualquer passo desses, assim, né. É saber que, na verdade, nem dá para não dar esse passo muitas vezes, porque, o Freud fala isso, né, quando a dor de ficar é maior do que a dor de mudar, a gente muda. Não tem muito acordo. Não, um bom jeito de definir isso, a própria Ana deu pra gente agora há pouco, né, quando ela estava falando assim: "Não, se eu não tivesse feito o que eu fiz, não tivesse tido a coragem de mudar o que eu mudei, eu não estaria assim", e parou, né. O assim diz tudo, né. Assim, eu tô assim, ó, e tô bem. Esse assim seguido de reticência seu, Ana, foi muito, muito profundo. Deu, né? É, É isso. Perfeito, Rafa. Isso aí. Tem é. uma amiga minha que ela usa uma frase que é a César o que é de César. Tem essa amiga aí. Né? Tem uma época que é a César o que é de César, né? Então, Ah, é? É, citando o JC na Ai. Galileia, né? Mas é isso, é claro, né, que assim, às vezes quem ouve assim: "Ah, mas é fácil, né, foi fácil". Não, não foi, porque existem as cobranças, né, as cobranças externas, as cobranças com a gente mesmo. "Meu, será que eu tô fazendo isso será que tá certo isso que eu tô fazendo mesmo?". Porque, assim, são filhos envolvidos, né, É, é uma nem me casa, fale. é uma vida, as coisas estão acontecendo. Mas será que eu tô sendo certa? Existem aquele momento de separar. Será que eu tô fazendo tudo certo mesmo? Será que é melhor eu voltar, sabe? Mas aí você fala assim: "Não", aí eu falo assim: "Não, não, não, já investi nisso, é isso que eu gosto, é isso que me dá prazer, é isso que faz dar frio na barriga, é isso que faz o olho brilhar, então eu tenho que perseverar", sabe? E é legal isso. Mas Ana, talvez, olha, você está falando uma coisa que me ocorreu agora. Talvez esse tenha sido o maior presente que você deu para os seus filhos, que você recebeu da sua mãe, que você recebeu da sua avó. Que é essa coragem, porque a sua avó sobreviveu àquilo tudo e criou queira ou não, houve ali abertura para uma menininha questionar aquelas situações. Uhum. E aí, essa menininha cresceu, é sua mãe e te deu abertura para questionar a vida que ela teve. E para os seus filhos, você deu um presente gigantesco, que é: olha, tenham coragem de fazer o que vocês gostam, o que é bom para vocês, o que faz brilhar o olho. Olha o presente que você está trazendo para eles, quando você tem essa coragem, Ana. Isso eu já pensei também, sabe, eu acho que assim,
Porque é isso que a gente deixa para os filhos, né, eu acho que são as nossas atitudes, acho que mais do que falar, né, é o fazer, eu acho. Acho que vale muito mais os seus atos do que o blá blá blá, né. Então, assim, não só falei, mas como fiz. Isso que é bacana, né, é bacana. Porque você falou uma coisa muito forte, você falou: "Eu abri mão de muita coisa material". Muita coisa, Você fez uma muita troca, coisa. você fez uma troca. Fala dessa troca, Ana. Assim, as coisas assim, claro, nunca faltou dinheiro para comida, nada, isso não, né, nem comida, nem uma coisa que eu priorizei muito foi educação e saúde, foram 2 coisas que eu priorizei para eles. Agora, viagens, a gente nunca viajou, nunca teve viagens longas, assim, festas de aniversário, na época, assim, eram muitas festas em buffets, todos os amiguinhos faziam festas em buffets. Nunca teve uma festa em buffet para eles de aniversário. A gente fazia as coisas em casa. Isso que eu acho também muito legal, muito legal. A gente fazia bolo, a gente fazia brigadeiro juntos, sabe, aquelas coisas assim, que eu via, assim, com as outras mães, nas outras famílias, que isso já estava se perdendo. Agora que meu filho vai fazer 30 anos, minha filha acabou de fazer 28. Assim, via que as coisas já estavam começando se hoje em dia a gente tem muito mais facilidade, naquela época já estava começando, né, assim, eram buffets, aí você chegava lá, estava tudo lindo, pronto, maravilhoso. E nos aniversários deles, a gente fazia o contrário, a gente fazia o bolo, então a casa ficava com cheirinho de bolo, a gente se lamecava a mão para fazer os brigadeiros, eles ajudavam. Então teve esse outro lado que a gente não teve isso, né, esse glamour, essas coisas assim, mas teve essa vivência que foi muito positiva, sabe. Então acho que acabou compensando por esse lado. A parte realmente ficou bem apertada mesmo, mas a gente viveu super bem, a gente viveu, de verdade, assim, não que as pessoas não vivam, né, mas assim, é de uma outra forma mais próxima, eu acho, assim, a gente teve mais essa proximidade, assim, bem bacana. E você teve a oportunidade de viver o processo de novo, né, de sentir o gosto de novo do processo. Você vê que isso é uma coisa que te caracteriza muito, né, caracteriza você muito, de sentir o gosto das coisas, né, e você talvez também tenha trazido isso para os seus filhos, né, Ana? Eu acho que sim. Talvez, não sei se hoje eles percebam isso, mas acho que o momento da vida, acho que vão perceber. Eu acho que sim. Eu acho que eles têm essa consciência, sim. São muito parceiros, assim, é bem bacana isso. É bem bacana. Então, aquilo que eu queria lá no comecinho, sabe, de vivenciar a maternidade, eu consegui. Isso me deixa muito feliz. Assim, eu me sinto muito orgulhosa. Eu nunca deixei de trabalhar, sempre continuei trabalhando, fazendo cursos, me esforçando e dando atenção. Não que eu sou aquela mãe sabe, aquela mãe certa, bom, eu sou aquariana, né? Imagina, né? Então não tem como ser aquela. É, não tem Não, como. então assim, Impossível. é, eu sempre Esquece. deixei eles assim muito mais livres assim, né, do que controlar. Nunca fui assim de controlar, sempre deixei eles assim: "Ó, se vira, eu tô aqui, eu tô aqui, tô aqui, tipo um porto seguro, mas é com vocês. Esqueceu o trabalho, problema de vocês. Esqueceu, esqueceu. Eu dei as ferramentas para você fazer, você fez? Ok, se não fez, arque com as consequências, vou fazer o quê, né?" Então, não que eu fui aquela mãe não, mas foi uma mãe participativa, acho que isso foi bem bacana. E assim estamos indo, né. É, a Ana e suas 1000 faces, né, Seus 1000 processos. 1000 processos. Quantos processos lindos, né, 1000 e a continuar processos. ainda, né. O Rafa falou uma coisa linda, Ana, e a continuar, Rafa, é isso. Ai, esse Eu turbilhão não espero que acaba não, sim. isso aí vai estar só começando. É. Tomara. Como você enxerga, Ana, a continuidade do seu processo? Porque agora estamos falando dos nossos 60 anos, né. E como é que é? Não tô pensando muito no futuro não, eu tô vivendo E como hoje. é que é viver hoje? Como é que é viver É hoje? viver eu fazendo o que eu quero, porque eu gosto, acho que isso, sabe. Me priorizando, me cuidando do meu corpo, da minha saúde, e vendo o que me dá prazer, sabe. Pra onde eu posso ir pra mim
que me faça bem, sabe? Eu escolhendo, não quero, não quero. É legal chegar nessa época, nessa fase, né? Eu não quero isso, gente. E falar não, né? Falar não é incrível. É incrível falar não. Não quero. É libertador. Gente, falar não pro filho. Nossa, Não sei se vocês já passaram por isso. É tão legal falar não pro filho. Mãe, você pode fazer isso? Não. Por quê? Porque eu não quero fazer. isso é Porque lindo. a gente tem. Isso é Não é, porque eu lindo. não quero, sabe, assim, porque há uma tendência de a gente querer, eu quero, faço tudo pro meu filho, eu dou tudo pro meu filho. Não, 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 nesse momento eu acho que não é necessário, não quero fazer. Aí eles olham pra minha cara assim, oi? Mas muito libertador isso, é muito libertador, o não, sabe? E também quando você fala não, né? Porque quando você E fala o um não sim para um filho ou também. um sim bem falado, um não bem falado e um sim bem falado, porque veio de dentro, mostra também que você os olha como adultos, né, Ana? Sim, sim. É uma outra questão que eu estava falando uma vez, que assim, muita gente fala, né, da maternidade, a mãe com os filhos pequenos, com os bebês, com crianças, adolescentes, pré-adolescentes e tal, mas nunca fala de mãe com filho adulto. Assim, tem pouco espaço para isso, né? E é um relacionamento diferente. E hoje os filhos estão saindo cada vez mais tarde de casa. Então o relacionamento muda, porque assim, eles também têm as obrigações dentro de casa. Não dá para não ter, né, Tem Ana? que ter. Faz parte de ser adulto, Não né? dá para não ter. Exatamente. Inclusive com questões financeiras, tem que ajudar também em casa, sabe. Então é um assunto bem interessante para uma conversa também para outros momentos, porque muda o relacionamento, muda, né, a forma de tratar. Lógico, a gente é mãe, aquele sentimento é sempre, enfim, mas assim, muda a forma de conversa, muda bastante. E a gente tem que se libertar também dos filhos, né. Aí todo mundo fala assim: "Ai, síndrome do ninho vazio", gente, eu não tenho síndrome do ninho vazio. Não, não Eu tem quero jeito. aquariana é fogo, né. Assim, eu quero mesmo que Que eles vão voem, né, para o Ana? mundo, Que saiam do voem. O nosso ninho, prazer é sabe. vê-los Que voar, não é? Se voem. eles derem uma olhadinha para trás e a gente vê que o olhinho deles também está brilhando, ótimo, melhor Isso ainda, que é né? muito legal. Perfeito. Exatamente. É, Se a perfeito. gente Mas é fosse isso. perguntar, né, Ana, de tudo que você contou e tal, como é que você faz? Como é que você se aguenta? Qual que é, assim, a parte que você acha que é mais importante para você se aguentar? Eu acho que esse momento de aprender coisas novas, sabe. Se não tiver algo que me motiva, que me desafie, eu acho que eu fico pirada na rotina, assim. Eu preciso ter algo novo que me motiva, sabe. É isso que faz me aguentar. "Ah, eu posso fazer isso. Ah, nossa, se eu for por esse caminho aqui, eu acho que eu vou conseguir fazer", né. E os desafios dos obstáculos, né, de chegar até lá, que isso é legal, superar esses obstáculos até onde você quer, assim. Então acho que é isso que me faz me aguentar, essa vontade de querer fazer algo novo. É. Acho que é isso, É, acho que é e isso. assim acho que a gente se despede, com você se aguentando desse jeito criativo aquariano, porque não tem jeito, né, como eu já disse umas 4 vezes, não tem jeito. Ai, Ana. O que me motiva é isso, conhecer gente legal, gente nova, saber que o universo vai trazendo as pessoas legais pra gente, a gente vai né, vai assim: "Opa, vamos trazer ele com ela, que legal, ó, acho que conhece tal pessoa, nossa, que legal", sabe. Tem coisas em comuns, né, e eu acho isso muito bacana, muito legal. E sou Isso é na muito vili grata de isso estar com isso é na vocês. Vilinha Mundo, né. A Vilinha Mundo é É, é, assim, muito linda, né, a gente passam na rua, né, e a gente está debruçado na janela, mas a gente só encontra porque está debruçado na janela, né, é, Ana? Vilinha, é, amor. Se não tiver debruçado na janela, tiver fechado dentro de casa, Está atento, né. é. a gente não tem a oportunidade de viver as coisas boas da Vilinha Mundo, Se a né. janela estiver fechada. Sabe uma coisa que vocês falaram da Vilinha Mundo? Uma coisa que me traz muita A coisa, Vilinha que muda. faz eu refletir muita coisa e questionar muitas coisas, sabe o que é? É andar de transporte público. Muito legal. É muito Eu legal, porque assim, adoro. eu vejo coisas que eu não
que eu não vejo. Eu falei, como pode alguém se vestir desse jeito? Sim. Eu ainda não tirei o meu passe. Eu fui pagar o metrô. Não, menina, para Já- com A gente isso. anda de Ainda não tive graça. tempo, tenho que tirar. Esqueci, Ah, que ainda não isso. consegui ir lá. Tem que tirar, andar de Exato. graça. Eu Anda de fiz tudo graça, que eu tinha Samir. já, tudo que eu podia fazer de graça, já estou fazendo, já estou usufruindo dos nossos direitos, né. E assim, andar de transporte público para mim é muito legal, porque assim, essa parte observadora, eu vejo coisas assim: "Nossa, olha que interessante, a pessoa tá vestindo desse jeito, nossa, da onde ela tirou isso?", sabe. São coisas, a gente sai da nossa bolha, que a gente está no nosso mundinho, de repente você vê coisas tão É diferentes. muito inspirador, né, Ana? Nossa, isso existe e tá aqui do seu lado, tá literalmente do seu lado, sabe. Essa diversidade é muito, essa diversidade que me atrai também, eu acho legal. Falei: "Nossa, uma pessoa totalmente diferente está aqui do meu lado agora, sabe, o que será que pensa, o que será que não pensa?". Isso é muito legal para o artista, né, pra gente que é artista, isso é muito legal. São E uma repertórios, né. artista aquariana, né? Isso aí é fala de aquariano Três Cruzes, né? Que você acabou de fazer. Então assim, isso acho que é bem legal também isso, essa oportunidade de olhar com outros olhos, né, não: "Ai, que saco, esse metrô tá lotado. Ai, me saco, não sei o quê. Ai, tá demorando". Poxa, aproveite aquele momento, dá uma olhadinha. "Nossa, olha que interessante. Olha como ela anda, ele anda diferente", sabe. Eu acho isso muito legal, muito legal. Maravilhoso. É a vida, né. Ver gente. Gente. Ver E gente. É sabe tão outra legal ver coisa É. gente. também? Só para fechar, uma coisa que eu também, eu Casa é comecei a sua. observar cheiros. É Hum. muito maluco isso, muito maluco. E interessante, você está trazendo uma coisa. Eu doei 2 perfumes para minha mãe esse fim de semana, e eu falei: "Mãe, não consigo mais usar, não tem mais a ver comigo esse Que cheiro". louco. Olha o que você está Aham. falando. Não consigo, porque não tem mais a ver, não sou mais isso, o cheiro. Os cheiros. É muito louco. Que eu fazia? Na época, a rádio ficava no centro de São Paulo, na Major Quedinho. Então eu descia da Anhangabaú e ia percebendo, assim, os cheiros mesmo, e passando assim, em frente à Biblioteca Mário de Andrade, ia passando. Aí tinha o Não. ônibus, assim, o cheiro do diesel, sabe? Sabe as coisas sabe, aquele cheiro ruim Do do entorno. entorno, porque isso também faz parte da a gente a gente anda tão bitolado, gente, tão bitolado com tudo, que a gente não percebe as coisas. E é uma riqueza, sabe, em sons, em cheiros, sabe, assim, em tantas coisas, que todo mundo fica no seu celular, com a cabeça mil por hora, você tá indo muita coisa pensando, mas viver o presente, sabe. Música é perfume, né? E perfume é Exato, música também. exato. A música te leva para lugares onde o perfume também te leva, né. É, Assim como o é. cheiro, Exato. assim, acesso à nossa percepção de um jeito inexplicável e automático, é na hora, você não sabe por que que te transportou para aquele dia, para aquele momento, mas a hora que Que você te vê, você já tá arrepiou a lá, é muito pele, né, porque às vezes tem música que te isso, é. arrepia, uma coisa assim, é fantástico, E né. Ana, a sua voz é replicada para o Brasil inteiro, né? Porque a nova é replicada, né, para o Brasil inteiro, né? Isso é uma coisa bem interessante. Sim. Já te pararam assim, pô, conheço tua voz? Já teve algumas situações assim? Não, 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 só depois que a gente começa a conversar um pouquinho, "Nossa, sua voz não me é estranha", né, assim. Eu falei: "Ah, pode ser, só tô há 17 anos na Nova, só 17 anos só, em algum momento você já me ouviu, né", assim. Se eu não estiver ouvindo a Rádio Cultura FM, eu estou ouvindo a Nova Brasil, invariavelmente. E eu preciso dizer uma coisa muito bacana, você estava falando, sobre por que que eu amo as rádios de música, porque eu realmente não sei o que vai tocar depois, não sou eu que escolho. Uhum. É isso, acabei de Essa entender pela é, sua fala, é, por que que eu amo é isso. tanto rádio, eu não sei o que vem depois. É, o imprevisível, né. Eu tenho que lidar com o que acaba. A Exato, né, contingência da que vida. música que vai tocar? E aí entra naquilo que a gente estava falando aqui, que vai me arrepiar, que vai me trazer um conflito, que vai me fazer chorar,
como eu voando de Portugal agora para o Brasil no sábado, foi o melhor voo que eu já fiz na minha vida. Porque, aliás, recomendo esse filme do Almodóvar, que é O Quarto ao Lado da Porta, ou A Porta ao Lado do Quarto. Ah, é É maravilhoso. fenomenal assistir esse filme e assistir uma coisa que eu recomendo muito, veementemente. É um documentário, vou chamar assim, sobre a Rita Lee. Eu sou apaixonada, enlouquecida, desarvorada pela Rita Lee, é a pessoa que melhor me traduz, que se chama Ritas. Fenomenal, fenomenal. Foi o melhor voo, porque depois que eu assisti essas duas coisas, eu não consegui ver mais nada, porque eu só fiquei pensando naquilo. Foi sem querer que eu achei aquelas duas coisas. Então, foi o inesperado. O inesperado, ele faz com que a gente não se prepare para ele. E aí ele nos pega de surpresa, né? Surpresa, exatamente, essa palavra que eu ia falar. A surpresa boa, né? Às vezes também não é boa, não, mas é tão útil quanto a outra, né? Exato. A É surpresa é isso, muito é bom, isso é aí. muito bom. E lidar com ela e a gente ter essa maturidade de dizer, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, mas ela acrescenta. Sim, mas não deixa de ser uma surpresa, de nos Exato. afetar de alguma forma, Nos né? Isso é muito afeta, legal. né? Como a psicanálise diz, né? O afecto, É. né? Isso E o mesmo. teatro também me trouxe isso, sabe, o lado do afetar, né, assim, eu nunca tinha parado, antes de fazer o teatro, eu nunca tinha parado para pensar muito as coisas que nos afetam de verdade, não do sentimento do afeto em si, mas do ato de ser afetado, né, isso é muito, muito interessante. Aquilo que cutuca, né, Ana? O que Exato, cutuca. É o exato. que cutuca. É o que te afeta de verdade. Bom, gente linda, olha, Ana, eu ficaria aqui a noite inteira falando com você, porque se eu também fui uma criança quieta e observadora, eu virei uma faladeira. Então, talvez seja coisas do dia 26 de janeiro de Pois é. 1966, não é? De 1966, gente, que Meu coincidência. Deus, é fenomenal. Não, essa Fantástico. começou. Exato, olha, eu tô muito assim, eu me sinto privilegiada de encontrar alguém do meu dia de nascimento e com essa inquietação diante da vida. E maravilhoso, olha, hoje foi um dia assim, esplendoroso, porque é muito bom esse podcast, é lindo por isso, pela surpresa. Exato, Né? É o que caracteriza. E eu quero agradecer a vocês todos por estarem aqui. Tivemos a oportunidade de estar juntos essa noite. Quero agradecer sobremaneira, sabe para quem? Pro Andy. O Porque foi Andy, o é isso Andy, que eu ia Andy falar. lindo, Ai, que fez essa lindo, maravilhoso. ponte, ele que trouxe a Ana para esse podcast. Não Eu podia só tenho ter que sido um agradecer. presente maior, né, para todos nós. E aqui tenho certeza de quem está nos ouvindo também vai ser um grande presente. Quero agradecer então e queria lembrá-los de algumas coisas. Primeiro, por falar em surpresas, né? No dia 3 de setembro deste ano, agora, né, no próximo, daqui a alguns meses, começa uma turma nova de formação em psicanálise do Instituto DIP. E, como nós sempre fazemos, os primeiros meses de aula, os 3 primeiros meses de aula são gratuitos. Por quê? Porque nós queremos disseminar os conceitos da psicanálise. Então, a metapsicologia, a introdução à metapsicologia, a apresentação à metapsicologia é para o universo. Então, eu gostaria de convidá-los a todos que nos procurem no institutodip.com.br e inscrevam-se. A segunda coisa é que vocês não esqueçam de nos ouvir nas suas plataformas preferidas para ouvir podcasts e que nos deem 5 estrelas para que nós possamos continuar aí com esse podcast. Ana, que delícia, muito obrigada, viu? Foi uma noite esplendorosa, muito obrigada. Eu que agradeço a todos, foi um prazer enorme conhecê-los, bater esse papo. Eu acho que eu falei demais, sei lá o quê, enfim, mas eu Não, Ana, falo. não fale isso jamais. Você falou deliciosamente o que veio de dentro de vocês. É muito Foi muito bem-vindo legal. e delicioso. Muito Andy, obrigada. mais uma vez, né, agradeço demais o convite, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. E contem comigo, gente, pode contar comigo que eu tô por aqui. Então, combinado. Um beijo muito grande para todos. Até. Beijo. Como você se aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Realizado pelo Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise,
e apresentado por mim, Selma Patovilla.